Hoje eu vou falar sobre a endometriose e a sua relação com a anteversão do quadril, a inclinação do quadril para frente, e a hiperlordose lombar, porque quando o quadril inclina para frente, ele faz uma báscula para frente, causa a hiperlordose lombar, aumenta a curvatura na lombar. O quadril, ele se apoia sobre a coxa. Quando ele faz essa báscula para frente, é como uma gangorra. A parte da frente do quadril abaixa, a parte de trás sobe, empurra a coluna para frente e pressiona a coluna de baixo para cima, causando compressão de nervos que vão para os ovários. A endometriose é como se as dores são como se fosse uma cólica menstrual muito forte, uma cólica menstrual muito intensa. A menstruação fica desregulada, a dificuldade para engravidar. Eu já tive paciente, até vou falar do caso dela, que não conseguia engravidar por causa da endometriose, depois das descobertas que eu fiz com relação à endometriose, por causa do caso dela. Dores, sangramentos também são sintomas. E aí, como eu falei, tem a relação com a anteversão do quadril, com a hiperlordose lombar e também com tensões na região do tórax e até hérnia de disco na coluna cervical. Por quê? Quando a coluna cervical comprime nervos por causa de uma hérnia de disco, uma vértebra que desloca, na região do tórax também. Então, qualquer parte da coluna acima da região do final da torácica e coluna lombar vai afetar nervos que vão para o útero e ovários. Então vai alterar a menstruação e é uma das causas da endometriose. Essa paciente em questão que eu atendi, que foi em 2004, ela foi tratar das dores, porque eu conversando com o marido dela, ele comentou da endometriose, eu falei que tinha como cuidar da coluna para melhorar nervos que vão para o ovário, para o útero, e isso ajuda no tratamento geral do corpo. Ela começou os exercícios e alguns anos depois, ela começou a sentir dores, aí que ela foi identificado nela, foi feito exame, que ela tinha também hérnia de disco na cervical. Essa pessoa, ela fez academia por muitos anos e ela não sentia dores. Depois, ela, por insistência do marido, ela foi parando a academia até que ela parou completamente, mas ela não conseguiu melhorar da questão da endometriose. E ela tinha uma anteversão muito grande, ela tinha o bumbum empinado. E depois do caso dela, eu tive outros casos, outras pacientes que foram tratar dor, que tinham dificuldade para engravidar. Aí depois de um tempo de tratamento, um ano e meio de tratamento, para cuidar das dores, para cuidar da coluna lombar, da coluna em geral, da coluna lombar. E foi comum encontrar nessas pessoas uma área aqui na região sacral, na parte sacral, uma massa endurecida, que não é comum. Elas tinham bastante aderência, um tecido, é como um inchaço nessa região, e tinha muita aderência de tecidos aqui. E à medida que foi diminuindo os tecidos aqui, as aderências, essa massa que estava grudada aqui na região do sacro, elas tiveram alívio das dores. Então foi em torno de um ano e meio, para que elas conseguissem engravidar. Eu tive caso de paciente que o problema era aborto espontâneo, engravidava, mas não conseguia levar a gestação adiante, também tinha aquela massa, um volume ali na região do sacro, e depois conseguiu, inclusive uma delas teve 2 filhos depois, conseguiu engravidar, não teve o aborto e teve o parto, né? E
paciente com gravidez de risco, inclusive uma delas gravou uma entrevista num programa lá em Vila Velha e ela falou, ela deu o depoimento dela, como ela teve a dificuldade, ela estava em gravidez de risco e com os exercícios terapêuticos ela foi melhorando e conseguiu sair da condição de gravidez de risco até voltar a trabalhar. Quando uma pessoa tem endometriose, ela tem compressão, né? Nesses casos, as pessoas que eu atendi estavam com compressão de nervos nessa área da coluna, onde termina a coluna torácica e começa a região lombar. Aqui são nervos que vão para o útero. E na região do plexo sacral, e como eu falei, as pacientes tinham uma massa, uma aderência bem grande, um volume alto aqui nessa região, com bastante aderência, que foi, assim, até demorou para conseguir mobilizar e soltar essas aderências. Mas foi depois que soltou essas aderências que elas melhoraram. E no caso dessa paciente que eu atendi, ela fez tratamentos hormonais, tentou engravidar, né, fez tratamentos para engravidar, mesmo assim, acho que ela fez umas 4 tentativas para gravidez com os médicos e não conseguiu engravidar. Só que os sintomas da endometriose dela foram cessando. Ela conseguiu melhorar da endometriose à medida que foi melhorando a coluna vertebral. Só que é comum, quando a pessoa tem endometriose, vai procurar o tratamento médico. A fisioterapia hoje tem uma especialidade, né? Há alguns anos já tem uma especialidade que é fisioterapia pélvica. Só que é uma pequena parcela da fisioterapia que trabalha nessa especialidade. Então, de 280 mil fisioterapeutas que tem no Brasil, uma parcela trabalha, não lembro, não sei a porcentagem agora, mas uma parcela, e é pequena essa parcela, de fisioterapia pélvica. E quando a pessoa tem endometriose, ela é orientada a fazer atividades físicas. Só que já tem estudos que falam que constataram que na endometriose a fadiga é o dobro do que em mulheres saudáveis. Eles colocam a endometriose como a doença e as mulheres saudáveis que não têm endometriose, a endometriose causa o dobro de cansaço. Mas as academias divulgam que a pessoa que tem endometriose pode fazer até desde uma aula de alongamento até musculação com cargas altas. Porque eles não fazem essa relação que eu estou falando aqui com vocês, que a partir do momento que a coluna comprime os nervos, vai causar alterações no útero, dos nervos que vão no útero, e essa é uma das causas da endometriose. E as academias, elas estão mais interessadas em turbinar o corpo das pessoas. Então, mesmo com endometriose, tem que ir lá e malhar, até com cargas altas, né? Musculação pesada mesmo, porque o negócio deles é empinar bumbum. E quando você empina bumbum, qual é o resultado? Hiperlordose, pressão de baixo para cima, compressão de nervos na transição da torácica para a lombar, e também muitas vezes se tem o deslocamento da vértebra, porque quando tem a hiperlordose, muitas vértebras escorregam, as vértebras vão escorregando, causando compressão na medula e afetando o plexo sacral, afetando nervos que saem mais abaixo e que vão também para o útero. A academia não é para resolver problema de quem tem endometriose, atividade física para quem tem endometriose. Endometriose, você tem que, assim como dentro daquilo que eu trabalho, tudo deve ser pensado na coluna vertebral. A coluna não pode comprimir raiz de nervo. As raízes neurais, a medula, tem que estar livre, totalmente livre para fazer a comunicação do cérebro com cada parte do corpo. Se apertar o nervo, vai alterar o funcionamento daquele órgão, daquela parte do corpo, do músculo, do osso, da articulação, e no caso da endometriose do útero,
quando tem compressão do nervo. Comprimir o nervo altera o funcionamento de um órgão interno. E aí, se é o útero, pode levar à endometriose, a dificuldade para engravidar, a aborto espontâneo. Isso tudo foi de acordo com pacientes que eu fui atendendo, porque me procuraram por causa de dores, mas à medida que foram melhorando das dores, conseguiram engravidar e ter filhos. Porque a coluna é que estava causando essa alteração e dificultando o que é natural da mulher. Você pode praticar os nossos exercícios terapêuticos, que essas pacientes que eu atendi praticavam no tatame da clínica, você pode praticar em casa, porque esses vídeos estão gravados em videoaulas. No link que está aqui abaixo do vídeo, 5 exercícios terapêuticos gratuitos, vídeos de cortesia, são 5 exercícios terapêuticos que você pode começar praticando. E depois nós temos programas de exercícios que são mais completos, mas para você conhecer, tem os 5 exercícios gratuitos para você começar a praticar. Você clica no link que está abaixo do vídeo, vai para essa página, onde tem os 5 exercícios gratuitos. Esse exercício você consegue já praticar aqui. E depois, para os outros 4 exercícios, você vai colocar seu nome e o e-mail e clicar em enviar para ter acesso aos outros 4 exercícios. Tem endometriose, tem dores, tem cólicas. Cólicas, eu tive muitas pacientes que chegavam na clínica e falavam, acho que hoje eu não vou nem fazer os exercícios, porque eu estou com muita cólica menstrual. E eu falava, não, deita aí de barriga para baixo, mobilizava essa área aqui da coluna, aqui está o quadril, região lombar, na transição, na direção dos rins, na transição entre a coluna torácica e lombar, e na lombar, eu fazia uma leve mobilização, coisa de 2 minutinhos, a cólica passava na hora. Por quê? A mobilização leve, ou a prática dos exercícios terapêuticos de alongamento e relaxamento, levam a um alívio da tensão dos nervos e alívio das dores. As dores, aquilo que era o mesmo sintoma da cólica, era a coluna que estava pressionando, machucando, apertando os nervos e alterando a sensibilidade no abdômen, alterando a sensibilidade, causando a sensação de uma cólica menstrual. Então é algo simples, é algo que você, à medida que vai entendendo como a coluna influencia nas dores e no funcionamento do corpo, dos órgãos internos, você vai se recuperando disso. Você vai deixando de usar o corpo de uma maneira que causa compressão dos nervos, que a coluna aperta os nervos, desenvolve mais controle do cérebro sobre a força dos músculos e dos movimentos e vai escorar a coluna toda para afastar as vértebras e descomprimir os nervos. Coisa muito simples. Tá? São exercícios bem simples, bem fáceis de praticar e que têm ajudado aí muitas pessoas, milhares de pessoas, não só no Brasil, mas eu tenho pessoas praticando os exercícios nos 5 continentes. Todos os dias, aqui de segunda a sexta, tem um vídeo, segunda e quarta-feira é ao vivo, terça, quinta e sexta são vídeos gravados, falando sobre esses temas, trazendo essa outra maneira de você conhecer, entender e cuidar do seu corpo. Aqui, Aldinei Carlos das Neves, fisioterapeuta há mais de 30 anos, vivassemdor.com. Até o próximo vídeo.